Graça e paz, queridos irmãos, amantes da escola bíblica dominical. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos lá, mais uma aula? Mandando um abraço aqui para o Rômulo Henrique, a Ana Paula e a Leia Rodrigues, né, que comentaram aí o último vídeo. Ok? Quero mandar um abraço também, pastor Josivaldo, nosso amigo, né? Pastor Luiz Carlos, nosso pastor presidente, os quais nos proporcionaram momentos de aprendizagem na nossa sede ADEX, né, na 27, Ceilândia Sul, aonde aprendemos com a palavra do Senhor nesses dias, no nosso seminário bíblico para a igreja. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Tivemos mais de 450 inscrições, né? Graças a Deus por isso. No próximo, vamos estar juntos novamente, né? E vamos aí sempre avançando para a glória de Deus. Eu agradeço a Deus por Deus ter dado essa visão de crescimento, de estudo da palavra do Senhor ao nosso ministério, ao nosso campo de Ceilândia Sul. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos lá, vamos seguindo, vamos meditar na palavra do Senhor. O nosso tema é cortando o mal pela raiz. Cortando o mal pela raiz, lição de número 6, 6 de novembro de 2022. Fundamento Hebreus 2,18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então Jesus passou pela tentação, né, pela provação, e ele sabe como vencer a tentação. Por isso ele nos ajuda. Referências bíblicas está em Tiago 1, 12 a 17. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais, olha, guarde isso aqui, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Então jamais diga isso. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, né? Guarde isso. 14. Cada um, porém, é tentado por quê? Pela sua própria cobiça. E outra tradução fala pela sua própria concupiscência, né? Sendo por esta arrastado e seduzido. Isso aqui fala de ação do inimigo, né? Então a cobiça tendo engravidado, aqui Tiago usa, né? Usa aqui um comparativo sobre a gravidez, né? Sobre a gravidez. Então a cobiça tendo engravidado dá à luz a quem? Ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Olha que advertência, hein, para nós. Objetivo geral, levar o leitor a entender, após a análise dos textos de Tiago, que ser tentado não é o mesmo que pecar. Não é a mesma coisa. Conhecimentos, objetivos específicos. Estudar à luz da Bíblia que o pecado se instala na nossa natureza, né? Quando cedemos às nossas concupiscências. Estudar sobre como o pecado nasce no coração do homem a partir de um sentimento chamado concupiscência. Mostrar que o Senhor recompensa com honra e glória aqueles que vencem as tentações. Glória a Deus. Tentação. Como você pode trazer isso para a sua turma? Eu gosto muito de sempre começar pelos conceitos, né? Então, o que é tentação? A tentação é o quê? É um impulso para pecar. O que é a tentação? É um impulso para desobedecer, é um impulso para pecar. Então, você já sabe agora o conceito de tentação, né, que é um impulso para pecar. Isso o inimigo é mestre, né?
Por isso ele é chamado de tentador. Tiago demonstra como a tentação conduz o homem à prática do mal. Então aqui nós aprendemos 3 coisas interessantes, qual eu fiz o apontamento lá na leitura. Deus não pode ser tentado. Por que Deus não pode ser tentado? Olha o que é tentação. Tentação é o impulso para pecar. Como Deus pode ser impulsionado para pecar se ele é santo? Se ele é completamente santo, se não há impureza, não há sombra de dúvida da santidade do nosso Deus. Então Deus não pode ser tentado pelo mal. B, Deus também o quê? Não tenta ninguém. Então quando você fala, fui tentado por Deus, está errado. Deus não tenta ninguém. Nós lemos, né, na leitura bíblica, Deus não tenta. Por quê? Porque Deus não vai te induzir a pecar, a desobedecer Ele mesmo. Você está entendendo? Então Deus não tenta ninguém. E terceiro, C, Satanás é chamado de tentador. Se Deus não tenta, tem quem tente. Quem é o tentador? O nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, Satanás. Ele sim tenta. Irmãos, por quê? Essa pergunta aqui é uma interrogação que não quer calar e que nós temos que deixar bastante claro para a nossa turma. O porquê as pessoas confundem tanto? E isso é muito comum, as pessoas confundirem tentação e provação. Eu pergunto para você, é a mesma coisa? São sinônimos? São sinônimos? Não, né? Não são sinônimos, não são a mesma coisa. Vou colocar aqui, sinalzinho de diferente, né? É diferente, não é a mesma coisa. Vamos ver, então, nós vimos que Deus não tenta, Deus prova. Então, se Deus prova, o objetivo de Deus nos provar, irmão, Deus não nos prova. Deus está me provando para saber. Ué, irmão, o que Deus não sabe? Ou a gente vai entrar em contradição com a onisciência de Deus. Então Deus não te prova para saber de nada. Deus te prova para te demonstrar. Nós não sabemos. Então Deus demonstra para nós. Deus demonstra para as pessoas que estão em nossa volta. Deus demonstra para o inimigo que você estando perto dele, você é mais que vencedor. Então ele apura a sua fé. Você vê, nós já falamos disso, eu acho que foi na lição 3, falamos do sentimento pedagógico, não foi? Do sofrimento pedagógico, né? Que Deus nos faz passar por provação e Tiago compara isso ao ouro, né? Que é colocado na fornalha para tirar as impurezas. Então, é muito isso. Então, Deus nos aperfeiçoa através da provação. Então, qual é o objetivo de Deus nos provar? Amadurecer na fé, produz perseverança, ou seja, maturidade, né? Ajuda a nossa amizade com Deus, trabalha o nosso caráter, né? Nos traz sabedoria. Então, Deus nos prova com esses objetivos. Olha a diferença da tentação. A tentação, quem é o tentador? Satanás, o inimigo. Deus nos tenta? Deus não nos tenta e não pode ser tentado, né? Então, na tentação, o inimigo ele quer o quê? Nos afastar de Deus. A tentação produz desobediência. A tentação nos leva à inimizade, né, contra Deus. A tentação nos traz vergonha e nos gera a morte. Nos leva a pecar e o pecado nos leva à morte. Olha só a grande diferença. Por que é tão comum as pessoas confundirem, irmãos, a tentação com a provação? Preste bem atenção. Existe uma palavra no original grego que a palavra é essa aqui, peirasmon. Essa palavra, no original grego, ela significa tanto prova, ou seja, provação, como também tentação.
Então, essa palavra, ela nos traz, quando ela é empregada no Novo Testamento, ela pode significar tanto provação como tentação. Por isso que muitas das vezes é difícil essa separação, essa diferenciação de uma palavra de outra. Mas no Antigo Testamento, pouquíssimas vezes se trata de tentação. Você vê quase nenhuma vez você encontra no Antigo Testamento essa palavra sendo empregada no sentido de tentação. Mas você encontra muito no Antigo Testamento a questão da provação, né? Assim, vários homens de Deus foram provados, né? Vários homens de Deus, se não dizer todos, né? Então, é interessante a gente entender isso. Mas a gente já viu aqui que há uma grande diferença entre provação e tentação e que elas não são sinônimos, né? Elas não são palavras sinônimas. A provação, ela vem de Deus para aperfeiçoar, amadurecer a nossa fé. A tentação não. A tentação tem um objetivo de nos derrubar. A tentação quer nos trazer inimizade contra Deus. E o autor, né, quem se interessa pela tentação é o tentador. Quem é o tentador é o inimigo. Né? Nós lemos aqui em Tiago, Deus não tenta e não pode ser tentado pelo mal. Correto? Certo? Seguindo. Deus não pode ser tentado. Tiago afirma que Deus não pode ser influenciado pelo mal. Claro que não, Deus é santo. Né? E não provoca a maldade. A maldade é provocada pelo nosso coração decaído. Isso aqui fala da herança adâmica, né? Herança adâmica, que nós recebemos lá no Éden. A santidade de Deus é absoluta, por isso não pratica o mal. Então, essa palavrinha aqui é interessante. Então, a santidade de Deus é absoluta. Não é uma santidade, né, secundária igual a nossa, dos seres humanos. Deus é absoluto. Ele é santo. A santidade faz parte do seu caráter. Então Deus não pode negar a si mesmo. Então ele não pode pecar. E ele não pode induzir o homem a pecar. Porque senão ele iria contra ele mesmo. Não é verdade? Então por isso que Tiago afirma que ele não peca, né? Que ele não é tentado. E ele não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Né? Então ele não pode praticar o mal. Está à luz de Hebreus 1:9, Salmos 5, 4 a 6 e Provérbios 17:15. Mais conceito aqui para você. Então, a tentação. Né? Nós vimos lá que a tentação é o desejo de pecar, né? Mas aqui é um significado mais abrangente para você. A instigação é a instigação que induz o desejo de algo. De algo. Pode ser uma pessoa, uma coisa, né, um objeto, circunstância, outro tipo de estímulo. 2. Está ligada à sedução e à provação. Tá vendo aqui, ó? Provação. Mais uma vez a palavrinha junta aqui, né? Provação e tentação caminhando junto. 3. É um impulso para praticar alguma coisa, o quê? Proibida ou não recomendada. É isso aqui, né? Então a tentação é isso, é um impulso. Né? Você vê em Mateus 4, quando o inimigo tenta Jesus para fazer algo que não é recomendado. O inimigo tentou que Jesus fizesse, né? Usasse o seu poder para benefício próprio. A qual ele iria pecar. O que é isso? Tentação. Né? Desejo incontrolado, às vezes violento. Olha só, pode ser violento também. Esse desejo incontrolado. Então a tentação ela nos leva a praticar tudo isso. O que Jesus nos ensina sobre a tentação? Jesus pode nos ensinar, porque Jesus ele foi tentado lá em Mateus capítulo 4. Na oração modelo, né, a oração do Pai Nosso, está em Mateus 6,13, Jesus ensina a pedir ao Pai, não nos deixe cair em tentação. Né? Ao pedido, não nos deixe cair. Então isso significa o quê? Que nós somos tentados a todo momento. Né? A Bíblia fala que o inimigo está em derredor. Irmão, não vacile.
Nós, como pastores, a gente está pregando, está falando, gente, tome cuidado, vamos vigiar, tome cuidado, o inimigo está em derredor, vamos orar. Aí você vê nos cultos de oração, você conta nos dedos. Aí você vê no culto de ensino da palavra, não vou, eu vou lavar roupa, não, eu vou para a academia. Por amor de Jesus Cristo, não estão priorizando, né? Não estão usando, né, as suas defesas para que não caia em tentação. E isso torna as pessoas o quê? Um alvo fácil para o inimigo. Pessoas fracas na fé. Hoje está na igreja, amanhã já não está. Pessoas que oscilam em sua fé, né? É muito triste isso, irmão. E nós estamos vendo isso acontecer. Mas nós não temos o poder de entrar dentro da mente da pessoa, do coração. Então cada um dará conta de si diante de Deus. Nós estamos ensinando, nós estamos falando, lutando para continuar, né, incentivando a escola bíblica dominical. Outros ficam em casa assistindo esporte, outros vão jogar futebol, outros acham outras coisas para fazer e não estão se preparando, não estão se fortalecendo com a palavra de Deus, se tornando alvo fácil. Isso, irmão, eu acho que é a angústia de todo pastor, de você estar falando. Irmãos, abram os olhos e você vendo tudo acontecendo na igreja. Irmãos desviando, né? Irmãos não priorizando a palavra, irmãos fracos na fé. Isso é muito triste, isso é muito triste. Algumas traduções bíblicas afirmam que a tradução mais apropriada é não nos permita a sermos tentados, ou então sermos tentados além do que possamos suportar. Irmão, Deus nunca nos prova. Eu vi um pregador falando que Deus nos prova, né? Mas isso foi Paulo que falou, né? Que veio provação sobre ele de uma forma, né, acima de tudo que... Né? Então, mas isso é para Paulo. Paulo estava acima também, a tal ponto que ele falou: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo estava aí, né? Quem sou eu e você a nos comparar com Paulo? Na minha opinião, o segundo maior missionário da história, depois de Jesus Cristo. Então, o inimigo é que nos tenta e nos faz pecar através de nossa concupiscência. Nós vamos ver mais à frente, né, o que é concupiscência. Pois ele sabe, ele sabe o que? O inimigo sabe aonde agir. Já falei isso em outras lições, né? O inimigo, ele é conhecedor profundo da psicologia humana. Ele sabe aonde, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe aonde trabalhar, né? Se você tem um problema na área sexual, pornografia, ele vai colocar oportunidades para você se aprofundar cada vez mais nisso, para te distanciar de Deus. Vai te tentar nessa área, né? E assim sucessivamente, em todas as áreas da vida. Ele conhece o ser humano, a psicologia humana. Então você deve fazer assim como Cristo. Nós vamos ver em Mateus 4 que ele usou da palavra, do jejum, da oração. Foram armas que Jesus Cristo usou, né, para não cair em tentação diante do inimigo, né, no deserto, quando ele foi tentado. A tentação procede da concupiscência. Então nós vamos ver aqui então, primeiro, o que é concupiscência? Nós temos que trazer aqui o conceito, né? A concupiscência, 3 conceitos. Primeiro, atração pelos prazeres materiais e ou sensuais, ou seja, pode ser prazeres materiais ou sensuais. Então eu vou falar para você. Nós temos a nossa concupiscência? Pergunta. Temos. Nós sentimos atração pelos prazeres materiais? Sentimos. Verdade. Nós sentimos atração pelos desejos sexuais, sensuais? Também. Somos seres humanos. Olha só o perigo que corremos, né? Porque isso já está em nós, essa concupiscência, né? 2, desejo sexual intenso. E 3,
ainda compara a concupiscência como cobiça, igual nós vimos lá na outra tradução bíblica, né? Que traz como sinônimo a cobiça. Então é esse desejo, né? Principalmente levado para a área sexual. Então, ó, a concupiscência, a tentação procede da concupiscência. O que nos leva a pecar é nossa concupiscência. Irmãos, vamos analisar isso aqui com mais critério. Preste atenção. O inimigo não tem o poder de adentrar na tua vida e te fazer pecar. Não tem o poder. Do servo fiel. Se o servo está na presença de Deus, é um leitor e praticante da palavra de Deus, está próximo de Deus através do jejum e da oração. Irmão, o inimigo não tem vez em sua vida. Pastor, mas aí o inimigo prova essas pessoas? Prova também. Às vezes você vê o irmão, ó, é tão fiel a Deus, está passando por uma provação, né? por uma tentação. Deus prova. A palavra diz que Deus corrige a quem ama. Né? Deus quer nos fazer evoluir. E nós só evoluímos através da provação. E o inimigo quer nos tentar. E ele usa o que para nos tentar? Algo que já está em nós. Irmão, isso é muito profundo. Veja como Eva pecou. Adão e Eva lá no Éden. Vê como o inimigo foi sorrateiro. Como o inimigo foi. O inimigo, em momento algum, ele falou, foi contra Deus. Falou, Deus não sabe de nada. Porque ele sabia que ele não ia conseguir êxito se ele fosse confrontar, né, de forma evidente. Então ele foi sorrateiramente. Levantou a curiosidade de Eva e foi colocando, foi argumentando de tal ponto que Eva, através da sua concupiscência, né, na verdade até agora o homem não tinha pecado, mas Eva, através da sua curiosidade, ela falou, sabe o que é mesmo? E aí, falou que se você comer aí você vai ser igual a Deus e tal. Foi argumentando com ela a tal ponto que ela sucumbiu, né? Ela sucumbiu ali à tentação. A concupiscência surge após ser despertada. O que foi que o inimigo fez lá no Éden? Ele despertou, né? Ele despertou a atração, né, de Eva por desobedecer a Deus para aquela árvore. Tiago usa a figura do peixe diante da isca, né? Então Tiago ele usa a figura do peixe, né, diante do anzol, mas só que o peixe ele é ignorante, né? O peixe ele é inocente e nós não, nós sabemos, né? O anzol, diante do anzol, mas nós não somos ignorantes, pois temos a escolha de pecar ou não, né? Então nós temos essa herança adâmica. O inimigo ele usa dessa nossa atração, desse nosso desejo, né, material e sentimental e sexual. Ele usa dos nossos desejos humanos, daquilo que a gente deseja, para nos fazer cair. E isso é a tentação, isso é a concupiscência. Ele usa da nossa concupiscência para nos tentar e para nos fazer pecar. Então, não adianta você falar para mim, pastor, foi o inimigo que me derrubou. Não. O inimigo somente colocou, né? Ele acentuou a sua concupiscência. Ele despertou algo que já estava em você para que você caísse, né? Então, irmãos, tá vendo a importância de você fechar essas brechas, fechar essas lacunas com a oração, com leitura bíblica, né? Frequentando a escola bíblica, frequentando os cultos de ensino, os seminários, crescendo no conhecimento. Meu Deus do céu!
É assim que nós iremos vencer, correto? O coração do homem é enganoso, pois do coração do homem saem os maus pensamentos. Olha só, olha o que sai do coração do homem: maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Isso aqui está em Mateus 15, né? Onde estavam acusando Jesus e os seus discípulos que eles não lavavam as mãos e que contamina o homem, não sei o quê. E Jesus falou: olha, que contamina o homem ele é impuro, olha só o que tem no coração do homem. Então, nunca confie no seu coração, irmão. O nosso coração, nós desejamos, irmãos, o conforto. Se você fazer o que você quer, você não vai para a escola bíblica. Se você quiser fazer, eu não senti de Deus de ir para o culto hoje. Não sentiu de Deus? Você nunca vai sentir, irmão. Você tem que priorizar, né? Eu não vou para a escola hoje que eu não senti de Deus, que não sei. Para com isso, o coração do homem, você vai querer, sabe o quê? É ficar no sofá. Você vai querer um copinho de Coca-Cola, você vai querer ficar ali tranquilo, zona de conforto, tudo bem, tudo tranquilo. É isso que o seu coração vai querer. Descanso, tranquilidade, né? Então, nós temos que lutar com isso, com essa herança pecaminosa que há dentro de nós. O salmista fala que nós nascemos em pecado, né? Então, essa herança pecaminosa, e o inimigo quer usar disso. Então, nós temos que nos proteger, né? Como, pastor? Nos blindando através da palavra, da graça de Deus sobre nossas vidas, chegando mais próximo de Deus, né? Nos santificando. É assim que nós mortificamos a carne e chegamos mais próximo de Deus. Tome cuidado com o seu coração, viu? A prática da palavra de Deus serve de freio. O que serve de freio? Né? O que serve de freio? A palavra de Deus. A palavra de Deus serve de freio para os desejos desenfreados. Então é a palavra de Deus que fala: epa, para aí. É a palavra de Deus que nos freia. E se você não estuda a palavra? Tiago usa a concepção e o nascimento da criança para ilustrar o processo de tentação e pecado. Quando deixamos nossos desejos nos controlar, a tentação engravida. Após a fecundação, começa a concepção. O pecado cresce no interior, depois nasce, o que gera a morte. Você está entendendo? É gradativo, né? Então não é assim, pequei. Não, existe, né? Assim como a gravidez, Tiago compara isso com a gravidez, né? E fala que a tentação, e quando nós deixamos nossos desejos nos controlar, a tentação ela engravida. Aí há a fecundação, aí vai nascer, e quando nasce, né? O pecado aí cresce, e aí, meu irmão, depois que você peca, o pecado gera a morte. Olha só, eu trouxe aqui, como é que o pecado, rapidamente, para o vídeo não ficar muito grande. Não esquecendo, irmãos, comente esse vídeo, deixa o like também, tá? Para fortalecer o canal, tá bom? E vá até o fim, nós estamos aqui para estudar a palavra, tá bom? Pastor, tá cansativo aí? Deus vai te abençoar, você vai aprender, né? Vai até o final. Então vamos lá, eu coloquei aqui como o pecado age na vida humana. Primeiro, o pecado tem que entrar, né? Nós já vimos aqui que nós temos nossa herança, né, pecaminosa, nós nascemos em pecado, né? Nós temos a herança adâmica, né? Mas essa tentação, o que nos leva a agir pecaminosamente é justamente isso aqui, os nossos 5 sentidos: a visão, audição, olfato, tato e paladar.
o pecado ele vai entrar pelos nossos sentidos, porque é assim que o ser humano sente o que está em sua volta, tem a percepção do que está em sua volta. Veja só, é muito interessante isso aqui. Tome cuidado com o que você olha no seu celular. Tome cuidado com o que você está ouvindo dos seus amigos. Tome cuidado com aquilo que você está pegando. Tome cuidado. Porque através desses sentidos, o pecado, ele adentra, ele vai fazer como você que você venha sucumbir à tentação. Então veja só. E depois dos 5 sentidos, você tem a percepção daquilo, principalmente através da visão, né? A visão é um fator muito importante. E você vê aquilo. O salmista ele diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. Olha só. Então, aí através da visão vem a dúvida. Você acha que Eva não já tinha olhado a árvore do conhecimento do bem e do mal? Você acha que não já tinha gerado, o inimigo não tinha colocado alguma dúvida através dos sentidos de Eva para que ela viesse? O inimigo já tinha trabalhado, né, ali de alguma forma. Então, vem a dúvida. Tem nada a ver. Não sei o quê. Aí vem a dúvida. Coloca em xeque a palavra de Deus, a orientação de vigiar e orar. E aí, então, o inimigo coloca o quê? A tentação. Usando o quê? A nossa concupiscência, que é o nosso desejo próprio, né? Aquilo que existe dentro de nós, né? Aquele desejo por coisas materiais e também por coisas sentimentais ou sexuais. Então, esse desejo que está impregnado em nós, o inimigo usa disso para nos derrubar. A tentação. Então, quando a tentação chega, o inimigo nos tenta, você tem 2 opções. Primeiro, a rejeição. É você rejeitar aquilo que o inimigo está te proporcionando através da tentação. É a rejeição dos prazeres carnais. É a rejeição daquilo que às vezes até o teu ego deseja. Você deseja. É isso que o apóstolo Paulo fala. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Então essa luta interna, né, é nesse momento. Então aí, primeiro, se você rejeitar isso, você vai ter o quê? Você vai ser fiel a Deus. Você vai rejeitar a tentação. Agora, se você se entregar à tentação, se você se entregar, aí vai gerar o quê? O pecado. E o pecado te afasta de Deus, né? Então, irmãos, por amor de Deus, vigiem, rejeitem. Quando vier esses desejos no coração, repreenda em nome de Jesus. Repreenda. Não se deixe levar por essas, né, pelas tentações que o inimigo coloca diante de você, tá bom? Então, em nome de Jesus, vigiem, não se deixem levar, pelas artimanhas do inimigo, correto? Vamos lá? Olha que interessante aqui, uma frase para você. Pensamentos determinam o quê? Isso aqui é muito interessante. Pensamentos. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Pensamentos determinam. Você pensa. Aí determina o quê? O desejo. O desejo vai gerar o quê? Ato. Você vai agir. E o ato, os atos que você praticar, vai produzir o quê? Hábitos. E os hábitos que você praticar vai formar o seu caráter. Maravilhoso isso, né? Pensamentos determinam desejos. Desejos determinam atos. Atos produzem hábitos. Hábitos gerarão um caráter. Então é uma sequência, né? Glória a Deus. Então deixe Deus trabalhar no seu caráter para a glória dele. Ô glória! Tá comigo aí? Aleluia! Finalizando. Os que resistem às tentações são bem-aventurados. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Deus nos prova. É claro, né? A gente sabe que Deus nos prova.
Seu desejo é nos ver confiar, não murmurar e nos ver suportar as provações. Quando não nos deixamos levar pelas tentações do inimigo e nem pelas suas concupiscências e nem pelas nossas concupiscências, né? Somos chamados de bem-aventurados. Então, irmão, quando você diz não às suas concupiscências, quando você diz não às tentações, quando você não murmura, quando você não murmura, quando você confia, quando você suporta com confiança no Senhor, aí aqui vem as tentações. Vários tipos de tentações. Vários tipos de tentações. Como é que você vai reagir? Você vai sucumbir? Você vai se entregar? Ou você vai resistir na presença de Deus como servo fiel? Se você fizer isso, você é chamado de bem-aventurado. Oh, glória a Deus. Quem for aprovado receberá a coroa da vida. Aqui já fala de galardão, né? Ninguém ganha recompensa antes de vencer. Você já viu, né, um maratonista lá para receber a medalha, na hora que, antes de dar o tiro para disparar a partida, alguém chegar com a medalha, você já ganhou. Oxi, como é que já ganhou sem correr? Não, meu irmão. Mateus 24:13, aquele que chegar até o fim, não é até a metade. Vigiemos para que não venhamos perder nossa coroa, pois o Senhor nos dará força para vencer tanto as tentações como as provações. Deus vai te dar graça, meu amado irmão. Você vai vencer em nome de Jesus. Não pare, não pare. Siga em frente em nome de Jesus. Não pare, não pare, não pare. Levanta a cabeça para a glória de Deus. Deus vai te dar forças. Deus vai te levantar. Aleluia. Em um mundo tão mau, em um mundo tão tenebroso, Deus vai te dar forças. Deus vai te dar graça, você vai vencer. E com o seu testemunho você vai ganhar almas para o reino. Oh, glória. Aleluia. A vitória sobre as tentações nos cobrirá de glória e honra. Jesus foi tentado. Olha, interessante isso aqui. Pelo sentir. Mateus 4, tá? Lá no deserto. Pelo ser. Pelo ter. O inimigo ainda usa isso conosco, viu? Essa mesma estratégia o inimigo usa. Depois você estude, leia Mateus 4. Você vai entender isso aqui. Em um lugar inóspito. Que lugar inóspito é esse? O deserto. Em meio à fome. Jesus estava com fome. Olha só o momento, né? Isso demonstra o que? O oportunismo do inimigo. Para te fazer cair. Então ele fez isso com Jesus. Local apropriado. Momento apropriado. Então, o inimigo ele usou isso contra o Senhor e usa contra você. Quando você está mais... Às vezes surgiu uma coisa que te deixou triste, ele vai aproveitar esse momento de tristeza para lançar tentações para te vencer, para te fazer cair. Mas maior é o que está conosco, e eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus, através da palavra de Deus, que maior é o que está conosco. Você não vai cair, você vai levantar a cabeça e você vai marchar para a glória de Deus. Aleluia. Jesus venceu. Como Jesus venceu? As armas que Jesus usou. Jesus estava em oração, em jejum, fortalecido pela palavra. Preste atenção. Jesus, quando o inimigo tentava, Jesus sempre usava a palavra para se defender. Olha só a estratégia. Manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus usa a palavra. Não só de pão viverá o homem. Não é isso? Aí ele fala, te lança daqui que você vai ter livramento. O inimigo usando a palavra também, né? E aí Jesus usa a palavra também. E fala assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Oh, glória. Então a palavra... É por isso que você tem que conhecer a palavra. Por isso que nós temos que nos deliciar com a palavra. Aleluia. Assim como Cristo foi tentado a usar o seu poder para benefício próprio,
nós também somos tentados a isso. E se assim fizermos, estamos pecando. Usar os benefícios que Deus nos deu em benefício próprio, o poder que Deus nos deu. Irmão, meu Deus, isso aqui está muito explícito, né? E está acontecendo muito. Deus dá dons para as pessoas, para ser usado em prol do seu reino, e as pessoas usam isso para benefício próprio, né? É muito triste. Se nós fizermos isso, nós estamos pecando. 1 Coríntios 10, 31. Certo? Finalizando, graças a Deus, aí você conclui com sua turma que é muito importante isso, né? Vai falar sobre a importância, irmão. Conclua sua aula falando da integridade cristã, né? Da santificação, de estar perto de Deus, só assim nós conseguiremos resistir à tentação, se nós estivermos próximos do nosso Mestre, se nós estivermos em plena comunhão com Ele. Amém, irmãos? Amém? Que Deus abençoe a sua aula, a sua escola bíblica dominical, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande abraço, até a próxima.